Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito. Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora? Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois eu considero, os americanos também consideram. E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Ô Paulo, não tem episódios assim na história do Brasil em que o Brasil tenha apoiado uma intervenção de outro governo aqui, né? Inclusive o discurso do seu avô era um discurso mais patriótico, nacionalista, não de intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Nesse sentido, não fica um pouco constrangedor esse movimento que os senhores estão fazendo de que o governo norte-americano, mesmo que você diga que vocês não estão influenciando, vocês estão ali dando um suporte, dando informações, mas vocês estão comemorando, né, pelo que você está colocando aí durante a entrevista, todas as sanções do governo norte-americano no Brasil, porque vocês acreditam que esta é a melhor forma de você salvar o Brasil, usando as suas palavras. Mas nesse sentido, de um país estar interferindo em decisões de outro país, não lhe incomoda ver por esse lado? Obrigado aí por trazer a memória do meu avô, que realmente tinha um discurso bastante nacionalista, patriota, que tem muito alinhamento com o meu discurso, né? Repare como eu tô aqui defendendo o povo brasileiro, que foi hoje sequestrado por uma gangue que tem os seus próprios interesses e está no poder. E eu não tenho absolutamente nenhum constrangimento, tenho certeza de que meu avô, onde quer que ele esteja, lá se Deus quiser, no colo do nosso Senhor Jesus Cristo, está muito feliz com o que eu venho fazendo, né? Com a busca do reestabelecimento da condição de dignidade do povo brasileiro. Então, não tem nenhuma intervenção, os Estados Unidos não estão fazendo nenhuma intervenção, estão simplesmente utilizando instrumentos legítimos da sua política externa que utilizaram no mundo o tempo inteiro. Inclusive, utilizaram durante o governo do meu avô. Meu avô tinha uma relação absolutamente incrível de amizade pessoal com o presidente americano Ronald Reagan. Se você vier aqui a Los Angeles e for na biblioteca do presidente Ronald Reagan, você vai ver uma foto enorme dele andando a cavalo com meu avô. Por várias vezes, Ronald Reagan ajudou o Brasil numa situação muito difícil que ele vivia naquele momento por uma crise na balança de pagamentos. Então é importante, sim, esse resgate à história para entender que eu estou dando continuidade, não só ao que fez o meu avô, mas também ao meu bisavô, general Euclides Figueiredo, que comandou a Revolução de 32 contra outro ditador do Brasil, que foi o Getúlio Vargas. Então, eu tenho muito orgulho, obrigado aí pelo resgate da minha história. Exatamente, mas era um contexto completamente diferente, né? Nesse momento, a gente está assim, se o Brasil fizer isso, o governo americano vai retaliar com aquilo. Então é quase que uma relação ali de uma chantagem, um sequestro, né? Se não tiver anistia, vai sofrer as sanções. E esse limite de sanções que você colocou é o sistema financeiro impactado, é todo um país impactado. É diferente de você ter uma relação ali diplomática entre dois países, não? Inclusive, já aproveitando para a gente continuar nesse tema, só para complementar, o presidente Lula vai fazer um discurso na ONU que o que se escreveu até agora a respeito disso vai muito nessa linha, né, de ser contra a intervenção do governo norte-americano no Brasil, que é um pouco do que se defendeu sempre politicamente no Brasil, dentro desse contexto que eu acabei de colocar para não ser repetitivo. Ótimo. Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito. Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora? Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois eu considero, os americanos também consideram. E boa parte da população brasileira também considera. E o que a gente está buscando não é que os americanos passem a determinar o que acontece dentro do Brasil. Repare, nenhuma das medidas busca que os americanos tenham nenhuma influência sobre as decisões do povo brasileiro. As medidas buscam liberdade,
participação ampla da população dentro da democracia. E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas colocadas, pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, né? Tem o direito da sua própria visão. Mas e vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você... Ô, Paulo, eu queria só que você explicasse... tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, né, com o período que o país viveu. Não, vamos comparar. São 2 pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu, mas ali, e essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né, o Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né, os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares, agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui é a pergunta. Mas eu defendo que tem opinião, não tem problema ter opinião não, querida. Não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Tá. Vamos lá, eu acho, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, pois é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Moraes, todas as minhas postagens das minhas redes sociais tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer as suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos? E
veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS e Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, é do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você está aí nos Estados Unidos, já tem um tempo. O próprio Eduardo Bolsonaro falou na mensagem com o pai dele que talvez estaria fadado que os netos de Bolsonaro continuassem falando inglês. Ele quis dizer que poderia passar o resto da vida nos Estados Unidos. Você sofre algum tipo de ameaça ou se sente ameaçado se voltar para o Brasil? E como é a sua vida hoje nos Estados Unidos? Claro, sei que sofre ameaça, eu quero entender qual é o tipo de ameaça, se você tem medo dessas ameaças e se você pretende ficar, de fato, nos Estados Unidos. Olha, mas eu não tenho nem passaporte para poder retornar ao Brasil. Sim, né? eu falo de um futuro. Foi tomado pelo Alexandre de Moraes em 2022. Sim, sim. Então, se eu quiser retornar ao Brasil, eu não tenho um passaporte brasileiro para apresentar à Polícia Federal. Veja que loucura. Veja que loucura. Sem nenhum processo. Eu nunca fui condenado por nada, não tenho absolutamente nada. Eu tô desde 2022. Sabe o que é isso? É a pena de degredo. Uma pena que foi extinta, e eu não sei como alguém pode olhar para um colega jornalista no olho no ar e falar, o colega degredado, e falar, eu não sei, eu não acho que há ditadura no Brasil. O que então? Qual é o regime que condena jornalista apenas de degredo? Eu não consigo imaginar uma democracia que faça esse tipo de coisa. Não consigo, olhando aqui no olho de vocês. Porque se você tivesse, qualquer uma de vocês duas tivessem degredadas, eu estaria me esguelando no ar defendendo. Sem nenhum constrangimento de manifestar a minha opinião. Então, hoje é isso. Vocês sabem qual é supostamente a acusação contra mim no tal do inquérito do golpe? Leiam, eu recomendo que leiam. Porque é uma das coisas mais constrangedoras da história da República. A acusação se refere ao fato de eu ter divulgado uma carta que, em todos os depoimentos, os militares confirmam que circulava entre os grupos das Forças Armadas. Olha que loucura, minhas colegas. Um jornalista divulga uma carta de interesse público que existe, verdadeira, que circulava nos grupos das Forças Armadas, no programa de notícias mais assistido do Brasil, e ele é criminalmente processado por isso. Vocês entendem como, na verdade, eu não estou me defendendo? Porque eu vivo na terra dos bravos, na terra dos livres e lar dos bravos. Eu vivo nos Estados Unidos da América. Então, aqui eu estou seguro. Eu estou defendendo a vocês. Eu estou defendendo vocês. A minha vida aqui sempre era muito confortável. Eu sou um empresário bem-sucedido, eu tive bons rendimentos ao longo da minha vida. Eu já gastei mais de R$1 milhão do meu próprio bolso nessa jornada. Para quem? Para mim? Não, claro que não. Eu tenho 2 filhas maravilhosas americanas que vivem aqui, falam. Eu tenho que forçá-las a falar português. Eu tenho uma carreira bem-sucedida em tudo que eu fui. Eu estudei nas melhores escolas do mundo. Eu passei por Harvard, por MIT, pela London School of Economics. Eu o maior professor de curso político do Brasil. Eu sou a maior audiência da internet brasileira hoje, no meu horário. Eu bato as redes de televisão de notícia. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gastando meu próprio dinheiro? Eu podia virar as costas para o Brasil e nunca mais voltar. Eu estou fazendo isso por vocês.
Paulo, por vocês e pelas pessoas que estão em casas. Você está impedido de se defender judicialmente? Eu não fui citado, como é que eu vou me defender judicialmente de um processo que eu não fui citado? Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.